Gostaria de agradecer, né, a Catiele pelo convite mais uma vez. Eu me sinto muito bem aqui, muito à vontade. E me sinto grata, né, por ter sido convidada. E vamos, né, conversar um pouquinho aqui hoje, então, sobre essa fase. São três, né, Catiele, que vão ser estudadas aí, né? Acho que mães de crianças, adolescentes e de adultos também? De adultos também. Até as mamães de adultos aí vão aprender, né? Então, vamos estar estudando aí essas três fases. Então, gente, quando a gente fala em mães reais, né, e nessa fase aí de crianças, tem muita coisa para falar. Então, se nós fôssemos aqui passar a manhã inteira, não esgotaríamos o conteúdo, né, o assunto que a gente tem para falar sobre isso. Mas eu separei aqui alguns pontos baseados no que Catiele havia me pedido, para que a gente possa estar conversando aqui nessa manhã. O primeiro ponto, né, que eu gostaria de falar para vocês é uma metáfora que eu ouvi esses dias e eu achei muito impactante, assim. Apesar da gente já saber, né, essas coisas sempre mexem com a gente. E diz assim, a infância é o chão onde a gente pisa a vida inteira. Né? A autora é uma gaúcha, Lia Luft, uma escritora, né? Então, olha como é profunda essa frase, né? A infância é o chão onde a gente pisa a vida inteira. Então, isso significa que tudo aquilo que a gente vivencia na nossa infância, ela vai se estender aí e vai ser a base da nossa vida adulta, né? A infância, ela é uma fase relativamente curta, quando é comparada com o restante, né, com a adolescência e com a idade adulta, principalmente. Então, a infância, ela vai ali de 0 a 11, 12 anos, e ela ainda é dividida em três fases, em três etapas, que seria a primeira infância, que vai de 0 a 2 anos, teríamos a segunda infância, que vai de 2 a 6, 7 anos, e teríamos a terceira infância, que vai de 6, 7 anos a 11, 12. Né? Então, primeiro essas informações aí para a gente já ir relembrando, né, sobre como é que essa infância ela se divide, ela se organiza. E eu acabei de pagar uma disciplina agora na universidade que é sobre desenvolvimento humano, e mais especificamente sobre o desenvolvimento na infância. E a gente entende, né, essas três fases, e o que eu achei mais incrível, meninas, assim, foi que nosso desenvolvimento enquanto seres humanos é um desenvolvimento integral, né? Então, não é só um fator que vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. Então, são vários fatores que vão estar envolvidos ali no desenvolvimento dessa criança, certo? Esse desenvolvimento ele tem a ver com a cultura, com a sociedade em que essa criança está inserida, tem a ver com a genética, né? Tem a ver com o mental, né, ali, o que vai ser oferecido para essa criança se desenvolver mentalmente, cognitivamente, e eu acho lindo quando a gente traz isso para a palavra de Deus. Eu gostaria agora que quem tivesse com a Bíblia abrisse a palavra de Deus, né, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é um versículo, assim, que me acompanha desde que os meninos nasceram. Na verdade, acho que antes deles nascerem, né? Porque eu sempre achei isso muito forte, no sentido de que ele abrange a vida da criança para algo além, né? Daquilo que a gente pode entender como uma necessidade só biológica, só fisiológica, né? De alimentar, mas ele vai abranger essa necessidade para outras coisas, porque quando a Bíblia fala assim, ó, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, ele está falando do desenvolvimento integral dessa criança. Então, quando ele fala, por exemplo, que Jesus crescia em sabedoria, então está falando que ele crescia cognitivamente falando, ele crescia em conhecimento, ele crescia em aprendizado, né? Ele se desenvolvia nesse sentido, e é o que ocorre com as crianças de uma forma muito intensa, né? Então,
uma criança, por exemplo, ela tem uma capacidade de aprender uma segunda língua com muito mais facilidade do que nós, adultos, né? Porque justamente essa cognição dele está todo vapor. Então, o que a gente oferecer, ele vai absorver, né? O que a gente quiser que os nossos filhos aprendam com relação a instrumentos musicais, a outras línguas, a palavra de Deus, aos princípios, aos valores. Então, tudo isso vai ser, ó, como uma esponja absorvido ali na infância, né? Então, sabedoria quer dizer isso. Estatura vem para a parte fisiológica, né? Então, é crescer saudável, é crescer em contato com a natureza, é crescer comendo bem, é crescer tendo contato, né? Tomando um banho de sol, dormindo bem. Então, todos aqueles fatores, os remédios naturais que a gente sempre fala também, né? Justamente eles entram aí nessa parte do desenvolvimento físico em estatura, né? Dessas crianças. E para finalizar, Jesus também crescia em graça, né? E isso significa o crescimento de fato espiritual, que pode ser oferecido, que deve ser oferecido, né, por todas as famílias, através do culto familiar, através do incentivo à leitura da Bíblia, através do incentivo à a leitura da lição da escola sabatina, né? Então, percebam, né, que o que a Bíblia já traz de tantos anos é comprovado cientificamente, é o que se estuda na universidade, é o que se estuda no meio científico, que é justamente desse estudo, desse desenvolvimento integral dessa criança, né? Então, para além de algo único, nossas crianças, elas são muito complexas. Esse período e essa fase, como eu já falei anteriormente, ela é fundamental, então, ali desde, na verdade, da pré-concepção, né, ali na vida intrauterina, nossas ações já começam a fazer efeito na vida daquela criança. Isso a ciência também prova, e Ellen White também já trazia essa ideia, né, do que a gente come, o que a gente fala, como a gente está se sentindo com relação àquela gestação. Então, tudo isso já vai influenciar em como vai ser o desenvolvimento dessa criança, se vai ser uma criança mais tranquila, se vai ser uma criança mais agitada, né? Então, tudo isso aí vai influenciar nesse processo de desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, de uma forma geral, para iniciarmos, é já entender isso, né? Essa fase, que vai do 0 aos 12, que se divide em 3 etapas, e que nossas crianças, para terem um bom desenvolvimento, elas vão precisar de um suporte principalmente nesses 3 campos, né? No social, no campo espiritual, né? No incentivo espiritual, no campo fisiológico também. Então, seria aí esse empenho da nossa parte, enquanto mães, enquanto pais, enquanto cuidadores, né, dessas crianças, para que elas possam se desenvolver de uma forma integral, certo? Me foi passado aqui uma pergunta, né, que seria assim: quais são as principais dificuldades de ser mãe de crianças nessas fases, né? E eu dividi pelas fases, porque é bem diferente, porque, por exemplo, a minha necessidade hoje, né, as minhas demandas, as minhas angústias de hoje, que sou mãe de um menino de 8 e um de quase 8, né, que é Benício, que faz 8 agora em julho, e de Samuel, que vai fazer 11 agora em junho, é bem diferente da Emanuela, mãe, de quando eles eram recém-nascidos, de quando eles tinham 2 anos, de quando eles tinham 4 anos, 5 anos, porque as demandas e as necessidades, elas vão mudando nesse desenvolvimento, nesse passar do tempo, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que são específicos para cada fase, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da primeira infância, que seria ali do 0 aos 2 anos, né, quais são, digamos assim, as principais dificuldades das mães, né, dos pais, nesse período? Acho que o primeiro fator, né, o primeiro grande fator seria a exaustão materna. Então, se a gente for lembrar lá, né, de quando a gente era mãe de recém-nascido, de não dormir bem, né, de não se alimentar bem, de não se cuidar bem, porque ali o nosso corpo, nossa mente estava totalmente voltada, né, para um ser que dependia totalmente da gente ali,
né, nos mínimos detalhes, né? Então, nem arrotar a criança sabe, né? Então, até colocar para arrotar, para que ela o leite não volte, ela sufoque, né? A gente teria que estar ali dando esse suporte para que ela pudesse passar por essa fase de forma tranquila, né? Então, exaustão materna, a questão da amamentação é outro ponto. Então, muitas mães sentem dor, a criança às vezes não pega rápido a mamada, né? Fere o seio, enfim. Então, tem toda essa questão envolvida aí. Tem a pressão social também, né? É porque não pegou, porque tu não tem leite, é porque tu comeu. Esse menino está com gás porque tu comeu doce, né? E aí, fora, né, essa questão desse novo mundo que se abre, desse novo ser que vai depender totalmente da gente, ainda vem a pressão social ali das pessoas, né? Mas por que tu não faz assim, não faz assado, né? Assim não tá certo, lava com tal sabão, esse sabão aí vai dar alergia no menino, né? Não come isso porque o menino vai ter cólica, né? Então, assim, aparece um monte de doutor e de doutora, né? Que é fora do gibi, e isso aí também acaba cansando a gente, ainda mais, além das necessidades que a gente já tem, né, acaba sobrecarregando ainda mais essa dificuldade que a gente já tem, né? E aí, ansiedades com relação ao desenvolvimento da criança, porque também tem as comparações, né? Ele você fica, né? Será que meu filho está se desenvolvendo bem? Será que ele cresceu o que deveria crescer? Né? Você fica naquela ansiedade de ir na pediatra, né? E ver se realmente ele cresceu o que deveria crescer, engordou o que deveria engordar, se está mamando bem, se está tomando leite de forma correta, né? Aí vem a questão do medo de acidentes, de acontecer um sufocamento, uma queda, né? Você vai estar ali sempre, 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 sempre presente. É num estado de alerta, gente, constante. Eu lembro que na época, em algumas literaturas que eu lia, né, falava que o estresse materno nessa fase, ele é tão intenso que ele é comparado a soldados que estão em guerra. Olha só como é alto, né? Ali o nível de estresse, o nível de alerta que uma mãe fica nesse período de desenvolvimento ali do seu filho, né? Adaptação ao novo papel social, né? Ela não era mãe, ou se era mãe só de um, agora vai ser diferente ser mãe de dois, vai ser diferente ser mãe de três, né? Então tem toda uma adaptação aí, né? Acho que Catiele pode falar muito bem sobre isso, adaptação ao novo papel, tem até a questão dos aniversários, né, Catiele? Né? Porque quando você vai ser chamada para aniversário, acho que os pais ficam refletindo, né? Peraí, deixa eu ver se eu vou chamar essa mãe, porque ela tem 3 crianças, então você 3 lembrancinhas, você 3, você 4, né? Então, até isso, né, a gente passa aí por essas questões também, né? É bem interessante. E eu teria muito mais coisas para falar sobre essa fase, mas temos as outras, então vamos para as outras. E ali vem o desafio da mãe, né, dos pais da segunda infância, que está ali a partir dos 2 anos até os 6 anos. E aí essa parte mais motora, né, a criança já está andando, então aquele medo inicial de acidentes, né, de forma mais grave, aquela adaptação ali, ela já aconteceu, e aí vem uma segunda onda, uma segunda fase, que é quando eu acho que o que eu poderia destacar dessa fase seria o comportamento. E aí a gente já começa a se preocupar, né? Porque a criança já fica desafiadora, mais desafiadora, já fala dos não, já joga coisa no chão, já não quer corresponder, né? Não quer obedecer. E ali a gente fica em toda aquela preocupação com relação aos desafios de comportamento, porque a criança vai ganhando mais autonomia. Porque até então, né, até os 2 anos, ela é como se fosse meio que integrada à mãe. Então, ela não se vê como um indivíduo, né, que é único e que é ele. E ali, a partir desses 2 anos, ele vai começar a se perceber enquanto eu existo. Peraí, eu tenho, né? Eu existo, começa a se olhar no espelho, a se reconhecer e a perceber que ele é um indivíduo. Então, daí é onde vem a autonomia. Não, peraí, eu quero isso aqui. Né? A mãe sabe que não pode, até porque uma criança de 2 anos não tem discernimento de saber o que pode e o que não pode. Mas aí vem essa mãe, vem esse pai, né, e diz, não pode, e a criança quer testar, quer experimentar, porque ela está nesse processo de conhecimento, então vem muito esses desafios aí de comportamento nessa fase, né, de educação, de socialização,
né? Se está se dando bem com os coleguinhas, se está sendo bem aceito na escola, se está sofrendo bullying, né? Então, tudo isso aí vai sendo também uma demanda desse período, e também a questão da exaustão, da sobrecarga materna também continua, porque as crianças continuam com uma necessidade constante de presença, de orientação, de cuidados também ainda, né, com relação à roupa, com relação a trocar de roupa, com relação a banho, com relação à alimentação. Tudo isso ainda é de forma muito intensa, nesse período aí de 2 a 6 anos. Então, a exaustão materna, né, e a sobrecarga, ela também vem de forma muito intensa nesse período também, né. E aí entra uma outra preocupação, que é o consumo de telas. Ah, será que eu estou deixando meu filho muito tempo nas telas? Né? Será que quantas horas deveriam ser oferecidas para ele de telas? Será que meia hora, 1 hora, 2 horas? Será que ele pode passar a manhã inteira? Né? E aí vem os estudos dizendo que não pode, e você naquela demanda, naquela exaustão, né? naquela sobrecarga, você quer só aliviar um pouquinho, e deixa um pouquinho, aí vem a culpa, né? Enfim, é uma fase também onde todas essas demandas, elas aparecem, tá? Então, eu vou falar aqui de todas as preocupações e as demandas das 3 fases, e aí no finalzinho a gente fala um pouquinho aí sobre as dicas, né, que foram solicitadas aí para que a gente pudesse falar sobre isso também, né? E aí chega a terceira infância, ali a partir dos 6, 7 anos, que eu diria que é uma fase bem mais tranquila, né? Pelo menos para mim foi uma fase mais tranquila no sentido de autonomia dos meninos, né? Então, o sentido de autonomia de já tomar banho sozinho, de já conseguir colocar comida, de já conseguir fazer muitas coisas já de forma mais autônoma, então isso já traz um alívio meio que físico mesmo, né? Já conseguem ajudar mais em casa também. Então, arrumar o próprio quarto, lavar um banheiro, pegar uma roupa no varal, lavar uma louça, né? Então, tudo isso aí eles já vão participando, se essa for a dinâmica da casa, já vão participando mais desse envolvimento em casa. Porém, existem sim, né, as demandas e preocupações que são específicas dessa fase, como os desafios escolares, por exemplo. Será que estão se dando bem na escola? Já estão começando ali no ensino fundamental, né, já passou aquela fase ali do educação infantil, então já é uma fase também mais voltada para esse desenvolvimento cognitivo, né? Será que está dando certo? Como é que estão as notas dessa criança? Como é que está o comportamento dela na escola? Né? Como é que estão suas relações sociais? É uma criança que vai ser aceita? É uma criança que não é aceita? É uma criança que tem é uma criança especial, ela tem alguma necessidade especial, né? E ela é acolhida em sala de aula, ela não é acolhida, então é uma preocupação também dos pais, né? A autonomia, ela só aumenta, né? Começa ali na segunda infância e vai aumentando, e isso vai tornando a nossa vida mais difícil, porque os argumentos vão chegando de forma muito elaborada, né? Parece até que são alunos universitários, né? Quando eles querem conseguir alguma coisa, eles elaboram uma tese, né? Então, para conseguir ali, né, conseguir ir para a rua, para andar de bicicleta, para ir na casa do colega, para ver TV, eles elaboram quase uma tese de doutorado para nos convencer a isso, né? Então, a autonomia vai crescendo e vai se tornando mais desafiador, né? Eles são muito ligados à tecnologia, à internet também, né? Principalmente essa geração. Eles sabem de coisas que a gente nem sabe, então eles mexem em coisas que a gente não sabe. Então, como é que a gente vai, digamos assim, monitorar, cuidar, ter cuidado com algo que a gente às vezes nem conhece? Então, é muito desafiador a gente poder lidar com essa questão aí da tecnologia, né? Tem a questão dos valores, né? Se eles realmente. É uma fase ali por volta dos 7 anos, né? Nessa fase de transição entre a segunda e terceira infância. É onde vai acontecer a consolidação, de fato, dos valores, né? Da personalidade dessa criança, né? E essa fase, né? Ela é muito importante ali para consolidar quem essa criança será. Não é que ela não vai mudar, mas serão mudanças em torno daquilo que já foi consolidado. Né? Então, algo vai ser consolidado ali, essa personalidade vai ser consolidada ali na infância, ali por volta dos 7 anos, e depois o que vai acontecer é só alguns pequenos ajustes que vão acontecendo ao longo
desse desenvolvimento, né? É tanto que eu achei muito interessante uma pergunta que fizeram para o pastor Josanã, e disseram assim, pastor, como é que a gente lida com as nossas crianças na adolescência? Né? E ele falou assim, olha, na adolescência é mais colher os frutos que você plantou na infância. Então, há muito mais o que fazer. É você acompanhar, é você estar perto, é você ser companheiro ali do seu filho, é você estar atento, mas é muito mais sobre colher do que sobre plantar. Então, o momento de plantio, gente, esse momento da infância, ele é fundamental para o desenvolvimento de um ser humano, né? De um ser humano. Na sua adolescência, na sua vida jovem, quando for adulto, quando for idoso, enfim. É uma fase que vai refletir em todas as outras, né? E para já ir finalizando aí, né? Finalizando assim, gente, para a segunda etapa. Até que horas, Catiele? 6h15? Tá. Então, vamos lá, gente. E aí a gente vem, né, eu queria falar um pouquinho para vocês, antes de falar sobre as dicas, eu queria falar sobre a importância do papel da mãe e a importância do papel do pai, certo? Nessa fase da infância, né? Então, o papel da mãe, ele vem mais como aquele papel que vai incluir o conforto e o contato íntimo com o corpo. Então, nos estudos, né, principalmente quando a gente fala em ciência, a gente percebe que os estudos mostram que esse acolhimento materno, essa proteção, esse conforto, né, de fato, esse cuidar, ele é extremamente importante no desenvolvimento da criança, porque a criança sente que está num ambiente seguro, num ambiente onde ela pode se desenvolver de forma tranquila, que ela não tem riscos, né, que ela não vai se machucar, não vai se machucar no sentido total, entende? Então, essa mãe, ela oferece esse papel ali do cuidado, do conforto, da atenção, da presença, né? Isso é muito importante no desenvolvimento da criança, né? Também na disciplina, né? Em ser firme, né? Em saber limitar ali o que pode e o que não pode. Eu tenho uma professora minha, né, que ela falava em todas as aulas, ela dizia assim, a criança precisa ser frustrada. E eu vi até um vídeo ontem, né, que falava assim, que uma mãe dizendo assim, olha, professora, tipo numa reunião de pais, olha, professora, será que você podia mudar a cor da caneta para corrigir as provas dos nossos filhos? Porque, assim, o vermelho é uma cor tão forte, né? Não podia mudar para uma cor mais leve, né? Então, assim, a sociedade atual quer muito, tipo, amenizar a disciplina. É como se a disciplina não precisasse, porque vai frustrar, porque vai traumatizar, né? E disciplina não é sobre isso, né? É você, de fato, ser firme, é você, de fato, saber limitar. Ontem eu ouvi um pastor falar, eu achei muito interessante, ele disse assim, olha, você amar o seu filho é você chegar em casa, 7 horas, 8 horas da noite, você vê que ele está no TikTok, você vê que ele está na rede social, e você interferir naquilo ali. Isso é você amar o seu filho, porque aquilo dali vai ser prejudicial para ele, e muitas vezes você pensa assim, não amar é deixar ele viver a vida dele lá tranquila, eu estou na paz, ele está na paz e está tudo certo. Né? Mas nós seremos, digamos assim, cobradas até por nós mesmas, né? Por não ter feito mais pelos nossos filhos nessa fase, né? Nessa fase da infância. Então, o limite, meu neto tem quase 5 anos, já se troca sozinho quando chega da escola, guarda a bolsa, autonomia, né, Marisete? Autonomia, isso é muito importante. Então, quanto mais coisas os nossos filhos puderem fazer e menos coisas nós fizermos, melhor, né? Meu marido sempre pega muito no meu pé aqui, porque a gente, como mãe, a gente quer sempre estar fazendo pelos filhos, né? E ele já consegue fazer, deixa ele fazer. Vai lavar a louça. Ontem eu fui para a universidade, cheguei, eles tinham lavado a garagem, tinham lavado a louça, tinham lavado o sapato, tinham organizado as coisas para hoje, então já tinham feito tudo. Estava tudo certinho, né? E é muito nesse sentido. Então, a maternidade vai incluir o conforto, o contato íntimo, mas também a disciplina. E o papel do pai é basicamente
O papel do pai, gente, tanto para menina quanto para o menino, não é importante, é fundamental. É um papel que, se ele não existir, ele vai trazer consequências. E aí você pode se perguntar assim, dizer, Manoel, e agora? Porque o pai do meu filho foi embora. Eu sou separado do pai do meu filho. O pai do meu filho não é presente. Ele vive dentro de casa, mas não participa, né? E aí, gente, a figura paterna, certo? E aí, essa ideia, ela é muito importante, porque ela nos traz um certo alívio também, sabe? Então, não necessariamente um pai biológico para fazer esse papel, mas às vezes é um tio que orienta, que dá, que é como se o pai ele fosse um marco. Para Freud ele tem uma importância, né? Para digamos assim, para os teóricos da psicologia, para cada um deles esse pai tem uma importância fundamental, né? Porque ele é como se fosse um marco ali que vai orientar o desenvolvimento tanto da menina quanto do menino, né? E é o pai quem rompe com essa ligação muito íntima entre a mãe e o filho, né? Que se não fosse cortada, não fosse quebrada, esse menino, ele não iria se desenvolver, é como se ele fosse ficar o tempo, fosse continuar sendo gestado fora do útero pela mãe. Então, o pai vem e corta isso, diz assim, ó, não é assim não, né? A partir de agora é você que vai ter que se desenvolver, você vai ter que crescer, você vai ter que, né? Então, esse pai, ele traz essa importância aí. Então, só esse adendo, né, essa informação a mais sobre a importância dessas funções paterna e materna na vida dos filhos, que é fundamental. E aí vamos para a questão das dicas, né? A primeira delas que eu gostaria de trazer é sobre o tempo. Meninas, para quem aqui já é mãe de crianças maiores, né, que já está aí 10 anos, 11 anos, eu acho que vocês vão concordar comigo, que vocês olham e dizem assim, como foi que isso aconteceu? Como é que esse menino já está desse tamanho? Né? Porque você não vê o tempo passar, você não percebe. E eu fico muitas vezes dizendo assim, meu Deus, a gente corre tanto, parece que a gente tem uma pressa da infância passar. Vocês têm essa percepção? É uma pressa, eu quero que, sabe, eu quero que ande logo, eu quero que fale logo, eu quero que pare logo de tomar mamadeira, eu quero que saia logo das fraldas, eu quero que vá logo para a escola, eu quero que, sabe, é uma pressa para que isso aconteça, mas que quando acontece a gente sente uma saudade, sabe, uma vontade de repente ter feito mais, ter curtido mais, ter aproveitado mais aquela fase, porque ela é única. Nunca mais o seu filho vai ter 6 meses, nunca mais o seu filho vai ter 2 anos, nunca mais o seu filho vai ter 3 anos, né? Então, nunca mais os nossos filhos voltarão. E coisas que só acontecem naquele período vão ser só próprias daquele período e nunca mais. Então, essa noção do tempo, ela traz até um alívio para o nosso coração. Porque quando eu ficava pensando, né? Quando eu tinha os meninos muito pequenos, eu ficava pensando assim, meu Deus, e a minha profissão? E eu queria estudar, e eu queria isso, e eu queria aquilo, né? E às vezes a gente fica se preocupando com coisas que não são próprias para aquele momento. E a gente deve viver aquele momento de uma forma muito intensa, de uma forma muito bonita, né? Se eu pudesse voltar, né? A gente tem uma história de dizer assim, vou fazer uma carta para o meu eu do futuro. É possível, mas para o meu eu do passado não é possível, porque já foi, né? Então, se eu pudesse fazer uma carta para o meu eu do passado, seria justamente dizendo, aproveitar cada momento, ver o presente, ter mais leveza na maternidade. É isso mesmo, Fátima, é sobre isso. Né, aproveitar aquele momento, é sentar com seu filho, é brincar com seu filho, sabe, não colocar, muitas vezes a gente empenha, às vezes até pela pressão social, né, a gente empenha muito tempo em organizar a casa, em manter tudo impecável, tudo passadinho, tudo organizadinho, tudo direitinho, mas enquanto você está fazendo isso, seu filho está perdendo os dentes, né, e é uma fase que não volta. Então, acho que essa noção do tempo, para mim, seria a primeira dica que eu daria. Seria aproveite cada etapa. Aproveite cada ano, cada mês, né, cada momento com seu filho. Né? Quando a gente tem
a infeliz oportunidade, porque isso acontece, de ter contato com mães que perderam seus filhos, né? E a gente fala assim para elas, né? E elas são questionadas, né? O que você teria feito mais, né? E sempre a palavra é: eu teria aproveitado mais o meu filho, eu teria ficado mais tempo com ele, eu teria curtido mais ele, né? Então, essa é a noção do tempo. A segunda dica, meninas, é informação. Meu Deus, eu sempre dizia assim, meu Deus, me ajuda a criar esses meninos com o entendimento que eu tenho, com a luz que eu tenho, porque eu sei que o conhecimento ele é vasto, ele é incrível, ele é amplo, né? Então, assim, se informem, né? Assim, esse é uma grande dica. Se informar sobre cada fase, sobre cada período que o seu filho está vivenciando. Conhecimento bíblico e científico, exatamente, bíblico e científico. Então, aqui eu tenho um livro, né, Orientação da Criança, esse livro é incrível. E se a gente for, ele vai ter uma fundamentação bíblica, né, ele vai ter uma fundamentação bíblica com o pé na ciência. Então, se a gente for observar, né, muitas coisas que a gente comprova na ciência, Ellen White já falava. Né? Então, esse livro é um livro incrível, tá, mamães? Aí para vocês. Exatamente, é maravilhoso, certo? Também tem esse livro aqui, ó, é maravilhoso também. É o livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido. Ele é muito bacana também, tá? Para esse processo aí. Bom, continuando aqui, né, gente? Construir uma rede de apoio. Eu lembro que assim que Samuel nasceu, com 6 meses depois, nós morávamos aqui em Campina, e com 6 meses depois a gente decidiu ir para Boqueirão, porque lá nós teríamos uma rede de apoio maior, né? Então, teria minha sogra, minha cunhada, minha mãe, a minha irmã, né? Então, toda essa rede de apoio, ela foi fundamental, principalmente nessa primeira e segunda infância, para mim e para a Bené, né? Foi um apoio, assim, incrível, que a gente teve, de repente, sabe, não é de você repassar essa responsabilidade para outra pessoa, mas é de você, de fato, poder contar com pessoas que vão lhe dar um suporte. Para você ir no hospital, para você ir no trabalho, para você ir sair com seu marido, né? De repente, você precisar deixar os seus filhos. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental nesse processo da infância, né? Traz leveza, traz saúde mental para os pais, para a mãe, né? Então, é muito importante essa rede de apoio, né? Focar no principal, eu coloquei aqui, né? Focar no principal, Manuela, o que seria o principal? A gente pode voltar lá para aquele versículo do início, onde a criança crescia em estatura, sabedoria e graça. Como é que eu posso fazer o meu filho, que é tão particular, que é meu, que é a nossa família, né? Como é que eu posso fazer o meu filho se desenvolver melhor cognitivamente falando? Será que eu tenho oportunidade de proporcionar para ele leitura? Ou alguma aula extra, alguma aula de inglês, uma aula de violão? Como é que eu posso desenvolver esse cognitivo do meu filho? Né? Para que o meu filho se desenvolva bem fisiologicamente falando, o que eu posso oferecer para ele? Quais são os alimentos que ele gosta e que são saudáveis e que eu posso oferecer para ele? Uma castanha, um ovo cozido, uma salada, um feijão, né? O que eu posso fazer ali no meu dia a dia para oferecer o melhor que eu posso para que ele possa se desenvolver fisicamente, né? E espiritualmente, né? Então, o que eu posso fazer ali? O culto diário com meu filho, 10 minutos, eu posso fazer esse culto? Eu posso incentivá-lo a ler a lição, se ele já souber ler, né? Ou se ele não souber ainda, fazer o culto com ele. Então, é focar no principal. Como é que eu posso escolher, porque são infinitas possibilidades, mas dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, como eu posso escolher algo para o meu filho se desenvolver espiritualmente, mentalmente e fisicamente, né? É tanto que essa é a base de construção da escola Semear. O Centro Educacional Semear, né, que fomos eu que fundei junto com a Alice, com Lila e com Rayana, o fundamento da escola era esse, era o desenvolvimento integral entre mente, né, entre o físico e entre o espiritual, né? Então, focar no principal. E para finalizar, meninas, a maior dica de todas é algo que nunca esqueci, terapia,
acho que sobre rede de apoio, eu vou ler isso aqui, tá? Porque eu acho que pode ser importante para a gente. Ao que nunca esqueci, em terapia que trabalhei, eu não tive e não tenho rede de apoio, mas minha terapeuta falou, você tem a melhor rede de apoio, Deus, exatamente. E aí, onde a gente vai finalizar, né, falando justamente sobre Deus, né, sobre a importância de sermos filhas, né, eu falava disso em outra meditação que nós fizemos, é de entender que antes de sermos mães, somos filhas, e de ir ao colo do nosso pai, de ir aos braços do nosso pai, buscar descanso, buscar refúgio, buscar sabedoria, buscar alívio para as nossas culpas, porque o nome mãe anda junto com o nome culpa. Não é verdade? O tempo todo a gente se cobra, eu deveria ter feito, eu deveria, né, ter ajustado, enfim. Mas é nesse sentido, né, de buscar ao Senhor para que Ele nos alivie da nossa culpa, para que Ele seja o nosso refúgio, nossa proteção, nosso descanso. Né? O que a gente sempre fala aqui, que a Florescer sempre fala, é a fonte, é a base de tudo, é essa nossa comunhão diária com Deus, é essa nossa aproximação dele, né? E aí tem algumas perguntas que eu gostaria de trazer, duas perguntas para vocês ficarem pensando, tá certo? Se puderem anotar aí, para vocês pensarem nisso, perguntas para refletir, né? A primeira delas é: eu estou conseguindo oferecer ao meu filho algo a mais do que os meus pais conseguiram me oferecer? Eu estou conseguindo hoje, enquanto mãe, né, repetindo a pergunta, estou conseguindo hoje, enquanto mãe, enquanto pai, oferecer algo a mais, né? Algo que eu acho importante, que eu tenho como valor, mais do que os meus pais conseguiram me oferecer, não porque eles não quiseram, mas porque eles não conseguiram, por conta de todo o contexto deles. Meninas, isso traz um alívio tão grande, porque a gente vai perceber que a gente tem conseguido. Eu tenho certeza que todas vocês têm conseguido, né? Oferecer algo a mais, oferecer algo, né, que vai trazer alívio. O meu, né, quando eu me peguei pensando nesses dias, foi assim, meu Deus, os meus pais não conheciam a Deus, não conheciam a igreja, não conheciam, né, esse universo que nos traz essa rede de apoio que Fátima falou, né? E hoje eu consigo oferecer isso para os meus filhos. Então, assim, isso já me traz, gente, uma alegria, um alívio tão grande de dizer assim, nossa, né, eu estou conseguindo ser uma mãe bacana, né? Isso é muito especial. E uma segunda pergunta seria, na verdade, não é uma segunda pergunta, mas é para que a gente reflita, é que a gente não nasce pronto pai e mãe. Quando o nosso bebê nasce, não vem assim, ó, Fátima, Tatiane, Helena, né? Fabiane, olha, você vai criar o seu filho assim, assim, assim. O manual está aqui. Não vem. Então, a gente aprende a ser mãe e pai sendo pai e mãe. Então, vai haver muitos erros, vai haver muitos desafios, porque a gente está aprendendo também a ser. Enquanto a gente é mãe, a gente está aprendendo a ser mãe, né? Então, assim, que isso traga alívio ao seu coração, que você possa, de fato, buscar a Deus como refúgio, né, para que ele possa lhe orientar em todo esse processo. E o versículo que eu gostaria de deixar aqui por último está lá em 1 João 4,18. Vou aí abrir a Bíblia. 1 João. Deixa eu aberto aqui. 1 João 4,18, que diz assim, ó, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Né? Então, só essa partezinha aí. Né? Então, nosso amor é o amor que é mais comparado ao amor de Deus. E muitas vezes eu me pego com medo, e eu sei que vocês também se pegam com medo. Né? Então, sempre lembrem desse versículo, que onde há amor não deve haver medo, porque o amor é o próprio Deus. Né? Então, onde há Deus na nossa vida, as nossas culpas, elas são sanadas, os nossos erros, eles são perdoados, e ele nos dá força e esperança para continuar nessa jornada tão linda, gente, tão linda, tão magnífica que é essa caminhada da maternidade. Ela nos salva.
a maternidade nos salva, né? Eu acho que eu poderia encerrar dessa forma, porque nós deixamos de olhar para nós mesmas e passamos a olhar para outro ser de uma forma incondicional, né? Então, que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês e abençoar também nessa jornada tão bonita. Vamos fazer uma oração? Eu faço a oração, você já faz, Katia? Eu faço, vou fazer a oração, tá bom? Para encerrar aqui. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento tão especial que tivemos aqui, entre amigas, entre mães. Que o Senhor possa nos dar força e sabedoria para continuarmos essa jornada tão linda que o Senhor nos confiou, que é a jornada da maternidade, que o Senhor possa trazer alívio à nossa mente e ao nosso coração, para que a gente possa sermos instrumentos em tuas mãos na vida dos nossos filhos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.